Olá, 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 boa tarde para quem tá aí com a gente. Hoje vamos começar a nossa tarde voltando a falar sobre psicologia. Hoje tratando de um tema bem bacana com a professora Amanda, que já tá aqui comigo, que vem conversar conosco sobre a terapia com grupos. O que é muito bacana para a gente pensar? As diferentes formas que nós temos de abordar as pessoas são muito interessantes. Dentre elas, uma abordagem com grupos. A gente vai entender um pouco mais hoje como isso funciona com a professora Amanda, que eu já vou colocar aqui para participar com a gente. Deixa eu ver como é que eu vou incluir a Amanda aqui. Amanda, dá um oi pra mim, pede pra entrar, que Deus te coloca aqui. Eu já fiz várias vezes, mas vocês sabem como é que é, né? A gente de vez em quando dá uma esquecidazinha. Aqui ela, ó. Epa! Vamos lá. Eu tô quietinha, gente, eu tô tentando adicionar a Amanda aqui. Não sei se a Amanda pede pra entrar ao vivo, Amanda, que Deus só te adiciono, tá? As formas de falar com os grupos podem ser diversas. A Amanda vai nos trazer a partir da abordagem do psicodrama. Eu me lembro muito da minha professora da faculdade de psicodrama, professora Celina. Quem andou pela Univale aí na década de 90 sabe muito bem de quem eu tô falando. Peraí. Aqui. Não entrou ainda, Amandinha. Aqui. Já foi? Não foi, não tô conseguindo. Agora sim. Agora foi! Ai, gente, que grande pausa de silêncio, momento de tensão. Mas vamos no coletivo aqui. No Agora sim. coletivo dá tudo certo. Agora foi. Muito bem. Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Eu acho que essas conversas adicionam muito. Nós falamos muito para o público, né, de alunos ou de profissionais aí que estão começando as suas jornadas ou ouvindo um pouco mais de outras pessoas. E ter você para compartilhar conosco seus conhecimentos de grupo vai ser incrível. Eu te agradeço demais o convite. Vou te passar a palavra para você se apresentar um pouco aí, falar da tua expertise aí, da tua área de saber do psicodrama. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. A palavra é sua, minha querida. Obrigada. Oi, gente. Bom estar aqui, bom estar compartilhando espaço contigo, Márcia. Já queria convidar todo mundo que está aqui para já mandar o link aqui. Só clica aqui do ladinho, na setinha, que você manda para um colega. O colega vem para cá com a gente acompanhar junto e entender um pouquinho mais sobre os processos de grupo. Se você não curte a Márcia lá, a doutora Márcia, por favor, curte aí, curte minha página também, a gente se fala por lá. Eu sou Amanda Castro, acho que boa parte do povo aqui me conhece, mas eu sou aqui do sul da ilha, sou do Campeche, sou psicodramatista, adoro trabalho com grupos. Eu sempre falo que fazer psicoterapia individual é maravilhoso, mas o processo catártico que acontece em grupo, ele é único. Você tem a possibilidade de revisitar a sua cena na cena de cada um. Você tem a possibilidade de ter uma catarse de integração, de abreação, uma catarse num processo de espelhamento. Não só quando eu estou no palco trabalhando a minha cena ou vendo o meu próprio conflito, mas quando eu consigo ver o conflito do outro. E não é assim, né, gente? Quantas vezes a gente está assistindo um filme, vendo uma determinada cena, e a gente é comovido por um espelhamento de um conflito interno da gente naquele contexto. Então, o grupo, a gente se beneficia não só quando o nosso conflito está em cena, mas também a partir do momento que esse conflito é trazido pelo outro. E por isso que é tão profundo e tão potente. Porque mesmo quando eu, na condição de silêncio, na dificuldade que tenho de trazer o meu problema, de compartilhar aquilo que penso, eu posso me ver representado por um outro que fala no grupo, que se coloca no grupo, e aí vem a potência do grupo nessa condição de catarse, né? Eu sou fã dos trabalhos de grupo, sou suspeita para falar, afinal de contas eu sou psicodramatista, que é uma das abordagens da psicologia que surge no contexto de grupo, que surge para falar de grupo, para trabalhar com grupo, e é desse lugar que eu falo, como uma grupoterapeuta, como uma psicodramatista,
E tenho muita felicidade de estar compartilhando esse espaço e estar compartilhando esse momento contigo. Wesley, querido, bom te ver aqui. Jana, pessoal aí, muito bom ter vocês com a gente. Amanda, é tão incrível, né? Vou ficar aqui te escutando, porque são umas palavras que eu gosto muito, assim, ó. A potência dos processos grupais e como eles viabilizam possibilidades de você acessar a si mesmo através do outro, né? Eu acho que esse é um encontro incrível. O encontro dos grupos. Eu, quando penso em processos grupais, já penso num aspecto de famílias, entra isso mesmo? Famílias, casais, outros aspectos de pensar o grupo? Com certeza. O nosso primeiro grupo é o grupo familiar. A gente já nasce no seio de um grupo. Então a família é o nosso grupo de origem. E é com essas relações e é a partir desses vínculos que eu vou, de alguma forma, espelhar depois nos outros grupos, no grupo escolar, né, no grupo que eu vou ter no trabalho, o mesmo modelo relacional que eu tive no meu primeiro grupo, que é o grupo familiar. Então, quando a família vem pra gente, né, no contexto, no setting terapêutico, a gente está fazendo psicoterapia de grupo, porque é o primeiro grupo no qual a gente está inserido, e é assim, né, é importantíssimo, porque vai ser um modelo, é uma matriz, a gente fala no psicodrama, né, vai ser a nossa matriz relacional que a gente vai, de alguma forma, replicar nas demais relações. Então, a gente tem algumas teorias no psicodrama, mas eu vou falar de forma bem didática e, portanto, aí reducionista, porque sempre que a gente é didático, a gente reduz um montão. Então, eu vou falar de forma bem didática, que pra gente, por exemplo, a forma como eu cuido, a forma como eu ofereço limites, a forma como eu sei cooperar ou como eu rivalizo, vem da minha relação com parental, né? Com cuidadores primários, com irmãos, com primos, e isso vai ser o nosso modelo da forma como a gente vai estar no trabalho, se eu sou muito competitiva, se eu tenho dificuldade de lidar com autoridade. Isso aparece, gente. Isso aparece quando você faz uma terapia de grupo familiar, que a gente percebe na disfunção de papéis. Isso aparece quando a gente está numa grupoterapia organizacional, por exemplo, quando uma organização nos chama para isso, ou quando é uma grupoterapia mesmo em setting terapêutico, com conflitos com adolescentes, com mulheres, enfim. Aparece. E é muito bacana a gente perceber que os nossos conflitos grupais vão estar nesses três moldes. Né? Na nossa capacidade de dar e receber afeto, na nossa capacidade de ofertar limites ou receber limites, e na nossa capacidade de solidarizar ou competir. É muito bacana. Quando você está falando assim, ó, a família é o primeiro. Eu penso também assim, tá? Eu acho que a família é a nossa primeira sociedade, né? É o primeiro lugar onde a gente começa a construir esses papéis, essas funções, estabelecer esses vínculos e fazer e aprender, né? Os nossos primeiros passos, aí as primeiras formas de se comportar. E eu escuto muita gente falar, mas será que a gente precisa voltar lá? A gente precisa olhar lá para trás? E aí quando você fala que de alguma forma a gente replica isso, eu acho que isso já responde, né? A gente acaba, sim, replicando muitos desses modelos na vida adulta. E como é que a gente faz no consultório aí, quando essas pessoas chegam? Então, quando a gente está falando disso, dos processos de grupo, seja familiar ou de forma geral, quando a gente percebe que o sujeito está, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu recebo uma família, e aí eu percebo que a todo momento que eu pergunto pro pai dessa família, a mãe sempre responde. Ela sempre responde. Ela responde por ela responde pelo pai, ela responde pelo filho, ela responde por todos os membros daquele grupo. Então eu percebo aqui que existe uma centralização de poder, e essa centralização de poder, para mim, mostra que ela está enrijecida em um papel. Esse enrijecimento de um papel também mostra a matriz de origem dela. E aí, uma replicação possível dessa matriz de origem. No modelo psicoterápico, no psicodrama, a gente pode ir para o sócio ou para o psicodrama. Se eu for para o psicodrama, eu abro a cena dessa mulher aqui. Aí eu vou ver, mãe, em que momentos da sua vida você sentiu assim que alguém foi sua voz? Que você não pôde ter voz? Que alguém te calou? E aí eu vou chegar na cena nuclear dessa mãe, eu vou chegar nessa cena que originou esse modelo relacional. E aí eu chamo a família para ajudar ela a dar novas respostas nessa cena original. Que seja a cena dela com o pai, que seja a cena dela com a mãe, enfim. E eu também tenho um modelo sócio, que seria, por exemplo, eu chamar essa família para pensar em um modelo que todos eles, um momento em que todos eles se sentiram calados, não só a mãe.
eles juntos poderem discutir em momentos que todos eles foram calados, que sentiram dificuldades com a autoridade, e de alguma forma compartilharem essa cena e juntos pensarem em respostas que dariam um para o chefe do outro, um para a professora do outro, né, na inversão de papéis e pensando em respostas. Isso também tem um efeito, a gente chama de sociátrico, né, terapêutico no psicodrama. Então, tanto faz a gente trabalhar numa abordagem com foco para uma história só, ou trabalhar com a coletividade, com o que se tem em comum, a gente chega no mesmo lugar da catarse. O que é muito interessante. De fato, numa terapia, você acessa a origem ou o início da construção deste lugar que ela replica aí. Exatamente. Você sabe que a minha abordagem é psicodinâmica, mas eu acho muito bacana, eu gosto muito de escutar tudo. Eu acho que as coisas, elas conjuntamente, elas trabalham muito melhor. E aí eu fico pensando assim, essas pessoas replicam também no consultório, eu sempre falo assim, ó, as pessoas atuam com seus modelos mentais aí, com seus padrões de comportamento na clínica. Você percebe isso? É a partir daí que atua? Né? Como é que o psicodrama vai aí? Com certeza, assim, mesmo que eu não estivesse, né, porque a gente entende, inclusive, no psicodrama, que o sujeito nunca tá só. Ele sempre tá em grupo. Quando ele chega pra mim, mesmo Muito no bom. individual, ele tá Ele vem em carregando. grupo. Ele tá Isso é carregando a muito bom. mãe internalizada, o pai internalizado, o irmão internalizado, a Isso, esposa. Então ele tá carregando um grupo inteiro quando ele chega pra mim. perfeito. Aí, pra mim, como terapeuta, é óbvio que no processo transferencial, que a gente também tem a linguagem da transferência no psicodrama, num papel transferencial, ele vai de repente olhar pra mim e de repente dizer assim: já tá na hora de terminar, né? Tá na hora de terminar. Ele começa a entrar num controle de sessão, que já me remete a um papel, e eu pergunto: me fala um pouquinho sobre isso. Na sua vida, quem foi a pessoa que exerceu esse controle, que tomou o domínio das coisas? Em que momento você sentiu a falta desse controle? E aí a gente chama no psicodrama de iniciadores. A gente vai usando alguns iniciadores, que são algumas perguntas chaves ou algumas vivências corporais. Presta atenção nesse sentimento, para onde ele te leva, ou presta atenção no que você está fazendo com a sua mão, repete mais um pouquinho, para onde te leva. E a gente usa esses iniciadores para chegar nessa cena nuclear, que é a base relacional, para entender que relações ele está replicando comigo, que sou terapeuta, que vai chegar no grupo de origem. Não Acho tem muito incrível jeito. isso, porque acho incrível. Você está falando que você aciona algo para ele buscar lá na sua cena de memória, lá na sua história, algo que diga como se construiu essa trajetória, para ele estar aí replicando essas questões. E traz a família toda? Olha, eu acho que é inevitável. Inevitável. Não existe um único processo psicoterápico que eu não tenha entrado na família toda. Não existe essa possibilidade. Não existe. E aí, claro, né? Porque imaginem vocês, a gente no psicodrama a gente tem uma teoria que se chama cluster, que é isso que eu estava falando dos 3 modelos. Então, para eu aprender esses 3 modelos, eu tive uma base de um afeto seguro, eu tive uma base de regras seguras, eu tive uma base de compartilhamento e vivência fraterna segura. E eu preciso saber quem foram esses modelos, para entender o que ele está transferindo nas relações, ou em que momento ele está sendo télico, ou seja, em que momento ele está enxergando o outro tal qual ele é, para eu poder ter essa base. Tem umas pessoas que estão interagindo com a gente ali, Márcia, vê se tu consegue acompanhar. É que assim, ó, quem me conhece sabe quanto eu gosto de aprender, eu fico te ouvindo e você é uma pessoa sensacional, eu tô achando incrível. Carregamos conosco todos que nos atravessam, diz a Jana. Difícil Muito saber como separar isso. Acho que é por aí, né, Amanda? Por aí, é por aí. A Karina também diz assim: sempre falo para os meus pacientes sobre a necessidade de não ter papéis cristalizados conservados nas nossas relações. Perfeito, Karina, é isso mesmo. É disso que a gente está falando. Né? Que à medida que a gente está nos papéis conservados, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá numa psicoterapia de grupo que seja, e aí eu tenho um determinado momento que eu peço para todo mundo entrar num relaxamento. Vou dar um exemplo prático. Eu fui trabalhar com um grupo de idosas, e aí a gente estava chegando numa cena muito difícil de uma idosa falando de um processo de luto que ela tem vivenciado do filho, e a outra idosa chega e diz: chega de choro, parou de chorar, acabou, 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 chega de choro, vamos deixar isso. Gente, alegria, alegria. É claro que naquele momento, né, tudo que eu tinha preparado, eu fiquei totalmente desconcertada, foi bem difícil de retomar e tal. Mas eu percebi que ali tinha um conflito muito, muito sério dela em relação a esse papel relacionado ao luto.
Então eu me perguntei quem ela tinha perdido, que vínculo é esse que ela estava com dificuldade, porque ela vai transferir no processo vincular do grupo os conflitos dela principal. Não adianta, a gente fala no psicodrama que a gente vive no microcosmo, no grupo, o que acontece no macrocosmo, que é no grupo social. Então, o grupo sempre vai ser um modelo relacional que a gente vai ver de replicação do de base e que acontece nos demais. O que acontece numa sala de aula, né, nós que passamos pela Ah, docência, sim. é um modelo da sociedade, é o que acontece socialmente. É a base de tudo que acontece. O pessoal que curte, que está aí assistindo a gente que curte Big Brothers, também o Big Brother é um reflexo de um processo grupal que a gente está vivendo socialmente. Né? E quando faz o jogo da discórdia, esses jogos relacionais de quem eu escolho para o meu pódio, quem eu escolho para rejeitar, esses movimentos a gente vê acontecendo no grupo e é justamente o que a gente, enquanto grupo terapeuta, faz. Olha para os conflitos relacionais, identifica por que está acontecendo com o Arthur, em que medida que isso tem a ver com a traição dele aqui fora, em que medida que... Então, esses movimentos de grupo que a gente vai vendo lá no reality show, o que a gente vai vendo aqui no consultório, eles sempre vão refletir o macrocosmo. A nossa condição social, a nossa condição política. Tu sabes bem, quando a gente faz psicoterapia na época de eleição, só suja assunto. Então, é quase um tema uníssono, né? Ele atravessa todos. Aham, Com aham. certeza. Com certeza. E assim, ó, eu acho que essa é uma coisa interessante, aprender a manejar, né? Você acabou de dar um exemplo de que num grupo, uma senhora se atravessa e você diz, meu Deus, o que eu tinha planejado tudo tem que se reorganizar. E é isso que acaba acontecendo, não é? A gente muitas vezes vai com algum planejamento, com alguma ideia do que vai sair, mas a gente precisa lançar mão de alguns recursos. E eu tô vendo que você está puxando bastante a teoria. Isso se chama isso. O conceito disso é isso aqui. Por quê? Porque esse entendimento faz você conseguir ter essa escuta bacana de dizer, quando foi que alguém agiu com esse controle sobre você? Por exemplo, está na hora de terminar a terapia, né? O paciente controlando o processo. Então, isso é muito bacana. A construção teórica ela é fundamental também, né? Com certeza, Marcia. E é por isso que nosso tripé, em qualquer abordagem da psicologia, é sempre o mesmo. Vamos fazer supervisão, vamos fazer psicoterapia, vamos continuar os nossos estudos. A gente precisa desse tripé para a gente se manter enquanto terapeuta. E eu, como grupo terapeuta, ainda mais. Porque imagina, se a pessoa que está lá também está tendo reflexo das suas relações, eu também estou tendo reflexo das minhas relações primárias. Adoro. Eu também. Eu tô vendo lá funcionar. Minha irmã, meu pai, eu tô vendo aquilo ali funcionar. Então eu preciso da minha supervisão, eu preciso da minha psicoterapia. Caso contrário, quando a fulana fale lá do avô dela, não sei o que lá, capaz de eu querer voar nesse avô. Não Então, é? isso acontece muito, isso é frequente. Eu diria que a diferença está na modulação. No psicodrama, a gente tem algumas etapas, e a etapa do compartilhamento seria para a gente o que ajuda a gente no manejo da transferência. Porque, diferente de algumas abordagens em que o terapeuta ele ocupa um papel assimétrico do grupo, no psicodrama a gente está um pouquinho mais simétrico do grupo. Em alguns momentos a gente cuida, em alguns momentos a gente dá limite, mas a gente volta para esse lugar no final. Que é justamente quando chega o compartilhamento. Trabalhei em grupo, trouxemos as cenas de conflito, percebemos os conflitos no final, para evitar essa transferência. Eu, como diretora, digo, olha, sabe isso que vocês trouxeram aí? Isso me lembrou a situação que eu vivi com a minha irmã também. Ponto. Aí as pessoas ficam apavoradas. Meu Deus, no psicodrama faz isso. A gente faz isso no psicodrama, a gente compartilha. Porque a gente entende no psicodrama que o compartilhamento é uma ferramenta de evitação da transferência. Porque senão vira pensamento persecutório, que fica aqui pululando no meio do processo. Quando eu jogo para fora, eu tenho a possibilidade de enxergar esse conflito fora do paciente, fora do grupo. Ai, A Sinara está tô dizendo achando que incrível. Não, tô achando incrível, sabe? Porque quebra um monte de mito que a gente tem e eu gosto muito disso. O mito da neutralidade absoluta e total. Pessoas que somos, humanos que somos, vamos com a nossa família, como você muito bem fala. Vamos com a nossa família para lá. A grande questão é reconhecer, manejar e saber como você modula isso para poder orientar da melhor forma. Então, assim, eu tô gostando demais porque desconstruir algumas ideias fixas que nós temos e bastante enrijecidas, acho bem interessante. Você sabe que uma das pessoas colocou quando a gente falou para
que ia fazer essa live hoje, colocou assim, mas eu queria saber como é que eu organizo um grupo, né? Como é que a gente faz isso? Só deixa eu ver o que o Lucas botou assim, como assim fora do paciente? Não entendi. É assim, Lucas. A gente está falando de que existe uma transferência possível entre eu ver algo meu no meu paciente. Quando eu digo para ele assim, olha, isso que você me relatou da sua irmã me lembrou também uma situação que eu já vivi com a minha irmã, não está mais. Imagina que tem um fio que me conecta ao meu paciente, que a história dele está conectada à minha. Quando eu digo, olha, também tem uma coisa aqui com a minha irmã, eu direciono esse fio para uma outra direção aqui, ó, tá para um outro lado. Digo, porque minha irmã está aqui, minha irmã não está aqui. Não está entre eu e ele. Eu digo assim, olha, isso que você trouxe com a sua irmã lembrou também a minha irmã. E aí eu dou um lugar para minha irmã, que não é a irmã dele, que não é ele, que não é a relação. Então o E evita, compartilhamento evita a contra-transferência, né? A tua possibilidade de atuar com exatamente. aquele paciente como se fosse, de fato, essa... Exatamente, Sei. esse é o nosso manejo no psicodrama. Eu vi que tem gente falando umas coisas muito bacanas que a gente fala bastante no psicodrama, a Uhum. Sinara maravilhosa, dizendo aqui que a gente adoece e se cura em grupo. É isso mesmo, Sinara. É isso que a gente fala mesmo no psicodrama, né? O processo do grupo, ele é o que cura a gente. Eu sempre falo pro pessoal que eu passei por processos de psicoterapia individual, passo ainda, e grupal. E para mim, não existe psicoterapia que mudou a minha vida do que a psicoterapia de grupo. Às vezes em que eu pude trabalhar meus conflitos em grupo, foi às vezes mais profundas, assim, mais doloridas e mais curativas que eu vivi na minha vida. Porque, de fato, você tem uma oportunidade única de revisitar o seu vínculo com cada uma das pessoas que estão lá no processo de grupo. No terapeuta, com o terapeuta, apesar de você estar numa relação que a gente chama no psicodrama de bipessoal, são duas pessoas, e ter o meu grupo interno aqui carregado, eu tenho a possibilidade de catarse, sim, com o terapeuta, mas no grupo, as possibilidades de histórias compartilhadas que entram em coisas que eu não consigo, pelo meu processo de resistência, eu não consigo falar do meu avô que me abusou, mas a dona Maria, ela fala do avô dela. E aí, quando a dona Maria fala do avô dela, eu que não tive condições de falar do meu avô, eu me sinto contemplada e tem um processo catártico junto no processo de grupo. E esse é o nível, né? Perfeito. Ai, que bonito de ouvir mesmo, né? Tami, duas lindas, cada uma especializada na sua área, uma no macro social, Amanda, e a outra no micro. Eu acho que, de alguma forma, eu gostei demais e vou me apropriar da tua fala, nunca ninguém chega sozinho no consultório. A gente chega num coletivo, trabalhando individual ou trabalhando no coletivo, há um coletivo em cada um, e a gente vê isso verbalizado muitas vezes na fala do paciente. Ele fala, me sinto muitos, me sinto vários, me sinto partido, parece que sou dois, parece que... E de fato nós somos, né? Somos plurais. Eu gosto de pensar que nós somos sujeitos S, né? Somos sujeitos plurais, multifacetados. Eu acho que a possibilidade de trabalhar num grupo é que nem sempre, isso que a Amanda está falando, nem sempre você consegue olhar para uma faceta que pode ser muito dolorosa. Se você olha pela lente do outro, se sentir contemplado por isso, acho que deve ser algo bastante libertador também. Mas eu quero montar um grupo, Amanda. O que, que eu faço para montar um grupo, Amanda? Vamos voltar Quero para montar um lá. grupo. Ah, Eu acho que a primeira questão que a gente precisa pensar é que se eu quero montar um grupo e eu já sei qual é a população, e eu preciso ter bem clara qual é a população, vai ser um grupo aberto, vai ser um grupo fechado. Porque um grupo em processo, ele tem um crescimento X. Se você tem um grupo em processo, ou seja, um grupo que vai ser fechado, significa que esse grupo vai ter uma ampliação de empatia, ou tele, na linguagem psicodramática, entre os membros. Porque você vai aprofundar o vínculo. Então você não vai ter só uma catarse a nível individual, mas você vai ter um novo modelo relacional, porque o grupo vai aprender a se relacionar de forma saudável, se for um grupo fechado. Com um grupo aberto, a gente foca muito mais nas catarses de nível individual do que no modelo relacional, porque a gente não consegue aprofundar as relações. Então a gente tem que pensar primeiro no objetivo. Eu quero aprofundar as relações entre as pessoas do grupo, criar um modelo relacional, porque às vezes você tem pacientes, por exemplo, adolescentes, como eu já trabalhei, que apresentam fobias ou ansiedades, e eles precisam de um modelo relacional seguro, e eu prefiro fechar o grupo, porque aí entre eles criam um modelo relacional seguro, eles aprendem a se relacionar entre pares, que vai ser um modelo que depois eles podem replicar na escola, em outros contextos. Que daí se a gente deixa o grupo aberto, principalmente adolescentes, vão estar sempre em estado de alerta. Sempre com medo do novo membro, porque a cada novo membro que chega, o grupo se reorganiza.
Ele volta de novo para a primeira etapa de grupo, que é quem eu sou. Que sempre que você chega no grupo, a primeira etapa de um grupo é quem eu sou. E cada novo membro que vier, você volta para essa etapa de reconhecimento de si. Quem eu sou? Qual é o meu papel aqui? Isso é bem importante. Então, esse é o primeiro processo. Será que vai ser aberto? Será que vai ser fechado? Quem é a minha população? Preciso conhecer bem, entender meus objetivos para poder assumir isso. Segundo ponto, horários, né? Tem processos de grupo que a gente precisa pensar muito bem. Quando a gente vai trabalhar com grupo, a gente delimita aí 2 horas e meia para mais em um processo psicoterápico de grupo. Então, às vezes 3 horas ainda é pouco, porque você tem que imaginar que você vai trabalhar com os conflitos e você tem que dar uma continência, vai ter um processamento no final, os membros vão compartilhar alguma coisa e você tem que dar uma continência. Porque às vezes no final, quando a dona Mariazinha disser assim, poxa, isso aí foi muito emocionante para mim, parará, a dona Maria começa a entrar num processo de se emocionar, abre de novo, então você já dá ali uma margem de 2 horas e meia, 3 horas, que é para pensar nesse processo. E aí, com relação, até pessoas falaram assim, grupo de mães e tudo mais. Eu acho que é muito importante o apoio psicoterápico às mães, mas eu acho muito difícil elas dedicarem esse tempo que eu falei agora para poder participar de um processo psicoterápico. Elas não têm esse tempo nem para elas, né? Porque elas vão no banheiro, carregam o filho, que fica lá junto, porque tem que fazer um monte de coisa. Não tem esse tempo. 2 horas e meia, Deus do céu, ela já deixou, a criança já revirou a casa do avesso. Então, não tem às vezes essa condição, porque a gente sabe, por mais que a gente tenha uma conserva de gênero em mudança, as mulheres ainda ficam com a sobrecarga familiar. Isso é uma realidade social. Especialmente no cuidado do filho, né? Especialmente no cuidado do filho. É o que acontece. Então, a gente sabe que vai ser difícil. O que eu sugiro, que é o que a gente estava fazendo, grupos de apoio e suporte mútuo com duração de 30 minutos. 30 minutos, 40 minutos são grupos curtos que tem como objetivo as pessoas falarem, e já vem com algo mais organizado, assim, né? Durante a semana você pensa em algo que foi sua dificuldade, você já traz para o grupo, e o próprio grupo vai falando se vivenciou uma situação assim, como é que lidou, como é que fez. Grupo de apoio e suporte mútuo. 30 minutos, porque mais do que isso vai sobrecarregar, e a mulher já tem uma sobrecarga mental, principalmente assim que a maternidade se faz para ela, já tem uma sobrecarga mental absurda, e a gente precisa lidar com dado de realidade. Então, talvez psicoterapia de grupo, neste momento em que você está lidando com a maternidade inicialmente, não seja adequado. Porque a mulher ainda está organizando a sua rotina. Psicoterapia Tami, sua linda. A Tami já está agradecendo. Eu penso grupo de apoio e suporte mútuo. É muito bacana. Eu acho que em vários momentos o grupo com essa função, ele já dá o suporte necessário naquela hora, né? Exatamente. E até porque o que as mulheres precisam é de rede de apoio. Porque elas se sentem solitárias, elas ficam muito sozinhas. Então, essa questão do suporte da rede de apoio já ajuda, porque depois elas vão trocar, como aconteceu com a gente. Daqui a pouco elas não precisam mais da gente, começam a compartilhar no WhatsApp, vão se organizando e maravilha, é o que a gente quer. O que a gente quer de um grupo de suporte e apoio é que eles sejam autônomos. É o que a gente quer. Que o grupo funcione sem a gente. É o que a gente quer. O grupo seja. Que bacana. Você falou em 3 horas. Qual é a frequência? Se ficar 3 horas, o grupo dá conta, assim, que tem gente que está escutando, mas não é cansativo? Será que dá conta disso? Passa voando, né? Passa voando, a gente fica organizando o tempo para ver se vai dar tempo para tudo. Porque você tem que lidar com aquecimento, que é um momento de sensibilização, que você vai sensibilizar o grupo. Então pense aí que você vai levar uns 30 minutos, 40 de sensibilização, para o pessoal começar a se ambientar, porque todo mundo vem cheio das coisas, ainda nem tá no grupo, tá pensando na roupa que deixou, na louça que tem que lavar. Então tem esse momento de sensibilização e ambientação, o pessoal tem que vir por aqui agora. Isso vai dar uns 30 a 40 minutos, que a gente chama no psicodrama de aquecimento. Aí depois a gente começa a entrar mais no momento de aquecimento específico para o psicodrama, que é quando a gente já localizou um tema central do grupo e a gente vai trabalhar este tema. Então, por exemplo, eu fiz com eles um relaxamento, uma respiração para ficar no aqui e agora.
e pedir para eles olharem internamente para um momento da semana que tenha sido difícil, para localizar. Vão ter 3 caixinhas: a caixinha da família, a caixinha do relacionamento, a caixinha da amizade, que eles escolham uma caixinha para trazer para mim. Aí eles voltam do relacionamento e eu peço para compartilhar. Aí eu vejo que 70% do grupo compartilhou a caixinha do relacionamento. Opa, é aqui que eu vou. Eu vou para relacionamento. Porque a gente tenta encontrar um tema que seja representante do grupo para favorecer a catarse. Então, é o relacionamento? É o relacionamento. Então, vamos seguir aqui fazendo um aquecimento específico para esse relacionamento. Aí a gente já começa. Então, gente, vamos falar dos nossos relacionamentos ruins, vamos pensar. Eu poderia, por exemplo, pedir para que eles representassem nas mãos como é que estão os relacionamentos atuais, né? Por exemplo, uma pessoa que faça assim, uma pessoa que faça assim, uma pessoa que faça assim. E aí tem movimentos diferentes e tal. Poderia pedir para dar voz a essas mãos. E aí, a partir daí, a gente vai criando histórias e a gente pode eleger um protagonista, por exemplo, a Dona Maria se emocionou quando estava lá. Ou eu peço para o grupo escolher uma mão que represente o relacionamento de todos. E aí eles escolheram a mão do Roberto, que está assim. E aí eu peço, então, Roberto, hoje o grupo parece que quer olhar um pouquinho para a história para se reconhecer. Vamos lá, vamos lá. A gente vai trabalhar a história do Roberto. Isso aqui que eu falei já deve ter ido 1 hora. Foi mais 1 hora, passou 1h40. Aí tem a cena do Roberto. A cena do Roberto vai mais ou menos 1 hora. A gente vai trabalhar, entrar em contato, ele vai se emocionar, eu vou dar tempo, silêncio que a gente não respeita. Oferecer os silêncios importantes no grupo, que a gente vai atravessando às vezes. E aí terminou a cena do Roberto, foi, sei lá, mais 1 hora. Então, 2h40 aí. Mais o compartilhamento, uns 20 minutos, 3 horas. Que maravilha. Isso que você falou me pareceu bem assim mesmo. Fluindo, assim. É muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Gostei de você falar do silêncio, porque o silêncio é um grande temor, meu Deus, e o silêncio, gente, o silêncio, ele faz parte do processo, inclusive de um grupo, não é? A gente fica imaginando, num grupo alguém vai falar o silêncio. O silêncio também, assim, compartilhar isso. Deixa eu só colocar aqui, ó, conversa guiada. Pergunta, Tami, não rola, prof? Porque seria mais... Só que quando a gente fala de conversa guiada, a gente supõe que existe uma estrutura oferecida por um mediador. E a ideia de um grupo de apoio e suporte mútuo, não, você não vai ocupar a função de estruturar e mediar. Eles vão trazer o tema, vai ter um combinado no inicial, que as mulheres vão trazer esse tema, as mulheres vão começar a organizar, e o seu papel vai ser só se por um acaso uma querer falar, tu percebeu que ela quer falar e não conseguiu, a Joana quer falar, vamos ouvir a Joana, o que será que vocês podem oferecer para a ciclana, mas você não vai trazer a estrutura da conversa, você não vai organizar. Então, acho que nesse sentido é que a gente fala de grupo de apoio esporte mútuo. Você vai chamar o grupo para responder e dar uma resposta saudável ao grupo. Entre o próprio grupo. Isso, pensando lá no tema que a Tamini trouxe, que é a questão de mães, né? Muito bem. Aí tô lá eu. O grupo tem tempo? Eu tenho um tempo? Eu vou estruturar um grupo por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Esses encontros são semanais? Não sei, quando é que a gente percebe que o grupo, sei lá, alguém no grupo teve um desenvolvimento diferente? Ou, enfim, no coletivo, como é que isso funciona no grupo? Em geral, a gente já tem um contrato inicial, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas em geral a gente tem um contrato inicial com o grupo. Quando eu oferto um grupo, eu vou pensando, por exemplo, que ele vai acontecer semanal ou quinzenalmente. Se você vai atuar com um grupo de pessoas em sofrimento psíquico, quando eu falo em sofrimento psíquico, eu estou falando de transtornos psicológicos mesmo. Vamos pensar um grupo de pessoas com diagnóstico de depressão, um grupo de pessoas que apresentam, sei lá, um grupo de adolescentes que se automutilam, né? E nesse sentido, a gente vai precisar de uma frequência um pouco maior, porque é um grupo que está numa condição ainda a gente chama no psicodrama de indiferenciação, que significa que são pacientes que estão no caótico, que têm pouco reconhecimento de si. E se a gente esparça muito o grupo, a gente deixa ele muito tempo indiferenciado, muito tempo não se reconhecendo, né? Agora, quando é um grupo que está um pouco mais saudável, que são pessoas que já têm um bom reconhecimento de si, você vai trabalhar... Eu falei muito, né, de psicoterapia num contexto clínico, mas às vezes a organização chama a gente, por exemplo, para trabalhar psicoterapia de grupo com líderes.
A gente vai trabalhar psicoterapia de grupo com líderes. Eu posso, com esses líderes, se eu identifico que ele já tem um bom reconhecimento de si, um bom reconhecimento do papel, que a gente chama no psicodrama de terapia do papel profissional. Que eu vou fazer uma terapia para entender em que medida que a minha matriz relacional afeta no meu papel profissional. E que é o que a gente pode fazer, por exemplo, com líderes. E aí, nesse sentido, a gente consegue identificar, por exemplo, que esse líder ali está mais saudável, outro se reconhece no papel, então eu posso fazer quinzenal. Em geral, um grupo tem uma frequência que é uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo do grau de reconhecimento de si que o grupo tem. Quanto mais em sofrimento psíquico, e claro, né, gente, um grupo que tenha pacientes em sofrimento psíquico, eles precisam fazer acompanhamento individual junto. Eles não estão só em grupoterapia. Não existe essa possibilidade. Eles precisam estar em acompanhamento individual e em grupoterapia, porque uma coisa não afeta a outra. Eles não estão com duas terapeutas, eles estão em um processo de grupo e um processo individual, que são distintos. Ele pode estar trabalhando aqui individual X e no grupo Y. Isso não afeta. Então é bem importante ver em que momento está o grupo nesse sentido, para definir essa periodicidade. E além disso, essa questão de tempo, a gente precisa também se perguntar, né? Porque eu sou muito apaixonada por grupo. E eu tenho a sensação de que quando eu trabalho com grupo, eu particularmente, eu me sinto muito mais potente, muito mais forte, do que quando eu atuo no consultório individual. Que às vezes eu tô cansada no final, assim, que parece que o grupo me joga para um lugar para cima, assim. E eu termino a noite, meu marido fala que parece que eu tô em mania. Que eu termino a noite. Super cheio de energia ainda. Eu não quero dormir, eu quero fazer um monte de outras coisas. Tô super cheia de energia. E isso acontece justamente porque no consultório em geral, a gente consegue, no individual, a gente tem um tempo que é menor, assim, que é mais pausado e tal. No grupo é quebraceira, né? Porque fulano trouxe já a cena, Beltrano tá emocionado, aí você tá aqui, o fulano quer falar também. E essa mediação vai me deixando eufórica. E eu acho que potencializa muito a gente, porque se no Moreno fala, né, que a gente, dentro do psicodrama, a gente não deve, falei isso ainda há pouco no meu story, que a gente não deve se querer e sim se encontrar, e que os nossos encontros eles se dão nas relações, nos grupos, é nesse lugar, é onde eu me torno mais eu mesma, e é isso que a gente quer no psicodrama. A gente não quer que você saia daqui num processo de grupo diferente, não, mas que você saia cada vez mais você mesmo, que você se reconheça plenamente ao final do processo. É interessante. No coletivo você se individualiza, né? No Exatamente. coletivo você acha seu lugar. É muito bacana, muito, muito bacana. Oi, Jade, querida. A Jade está perguntando aqui qual a importância do grupo. Acho que a Amanda já vem respondendo, mas enfim, Amanda. A diferença entre ser privado e junto à terapia. Que a gente vem falando, né? A gente estava falando um pouquinho, mas assim, para retomar, o grupo ele é muito importante porque ele vai refletir as minhas relações iniciais, né? As minhas matrizes relacionais da família. Então, no grupo eu consigo aprofundar questões familiares que no individual demoram um pouco mais de tempo. Não é que não sejam possíveis, mas demoram um pouco mais de tempo. Então, o grupo ele acaba acelerando um pouco o processo psicoterápico. O ideal, eu, Amanda, sempre acho, que é fazer individual e grupal. Não é assim, eu faço grupo e esqueço minha terapia individual. O ideal é fazer os dois. Eu super acho que o grupo ele acelera muito a nossa psicoterapia individual e a gente tem dados para isso dentro do psicodrama, né? Inclusive tem algumas dissertações de Portugal, tem algumas teses em Portugal que falam do processo de grupo e de como ele vai acelerando o processo da terapia individual. E a gente entende que isso acontece justamente por isso, por refletir. Então, no individual, no bipessoal, o terapeuta ele vai ter até um compartilhamento com o outro, mas às vezes eu não tenho uma vivência de sofrimento materno que possa espelhar a vivência de sofrimento materno do meu paciente, e ele não vai conseguir acessar isso. Mas no grupo, quando a Mariazinha falar, ele acessa. E aí é nesse sentido que na psicoterapia de grupo a possibilidade de catarse, porque eu não só jogo para fora, eu jogo para fora, eu vejo de fora, porque alguém também me mostra, e eu consigo ressignificar e jogar para dentro de novo. Porque muitas vezes em psicoterapia individual a gente só joga para fora. A gente fica numa psicoterapia de latrina. A gente faz isso muitas vezes quando a gente vai com terapeuta, pobre terapeuta. A gente fica numa psicoterapia de latrina, jogando para fora, sem olhar, ressignificar e internalizar de novo. Que é um movimento que o grupo nos chama a fazer. Então pode pensar assim,
a partir da pergunta da Jade aí, a gente pode pensar que são complementares. A gente Sim, trabalha em conjunto. com São certeza. complementares, uma potencializa a outra e no final das contas sai aí o paciente com muitos ganhos e talvez com uma brevidade aí do processo, de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, ele consegue se reorganizar aí para o seu Exatamente. cotidiano. Exatamente. Muito bem. Pessoal, quem tiver alguma pergunta pode ir colocando aqui. O pessoal gosta muito aqui, né? Trabalhar com grupo é muito bom. Como faz a pessoa que está pensando em montar o grupo? Ela anuncia um grupo, ela, sei lá, como é que ela faz? Eu quero trabalhar com um grupo, quero montar um grupo. Divulgo o meu grupo. Eu acho que é sempre importante você pensar, né, também na tua possibilidade, né, de interagir, de coordenar um grupo, e esses diferentes grupos dos quais você está falando, diferentes cidades, diferentes momentos, você também tem que ver, né, como profissional, até quanto você dá conta disso tudo. Como é que faz essa auto-observação para ver como é que você vai direcionar? Acho que uma coisa que eu já falei e vou repetir. Gente, se você está pensando em fazer psicoterapia de grupo, por favor, se não estiver em psicoterapia individual, retorne. Por favor. Volte para ela. Supervisão, psicoterapia, estudo. Tríade que a gente não larga. A gente não larga. A gente pode até ter alguma alta, depois a gente volta à manutenção, é vida toda. Então, essa tríade a gente não larga. Bom, pensei em montar grupo. Eu preciso pensar quantidade de pessoas, porque dependendo da quantidade eu não consigo sozinho. Imagina que um diretor já, né, que a gente chama de diretor no psicodrama, mas um psicoterapeuta para 10 pessoas, se você for fazer online, o Juquinha já pode cair e você nem consegue saber se ele caiu porque ele está emocionado, se ele caiu porque a internet dele falhou, se ele caiu, sei lá. Ou você tá com 10 pessoas aqui e de repente houve um participante que se emocionou profundamente. E ele se emocionou profundamente e ele saiu. E você tá aqui acolhendo o outro e o outro saiu. Em geral, é bom. Eu sei que financeiramente às vezes a gente não consegue, mas é muito bom trabalhar em dupla. Às vezes você chama, né, um colega com um pouco menos de experiência, que gostaria de estar ali e ganhar um pouco mais de experiência. Às vezes você pode chamar um colega que está aí, até às vezes fazendo estágio dentro da graduação, que quer ter um pouco dessa experiência para estar junto com você, porque trabalhar em dois ajuda quando, no momento em que você está fazendo acolhimento ou continência do grupo, que o outro esteja em observação. Isso a gente recebe muito de influência da grupo análise, né? Que trabalha em dois e que um sempre está num processo de observação do grupo para fazer continência quando a gente está, de alguma forma, prestando atenção em um conflito particular. Porque, imagina, a gente que é professor sabe disso. Você está aqui olhando para 40 alunos, para 30 alunos, Sim, sim. você não consegue, Não você vê não vai. tudo, né? Não dá. Então Tem pensa alguém aí. perguntando. Pode falar. Pensa aí se você vai trabalhar individual, se você trabalhar em dupla, porque isso é bem importante. E eu diria também que se você quer divulgar, se quer pensar, já pensei na população, já pensei se vai ser fechado, se vai ser aberto, já pensei na periodicidade, já pensei no horário. Aí eu vou divulgar pensando, bom, já sei se você vai ser junto ou não. E na divulgação é muito bom você conhecer os participantes do grupo. Ou seja, eu não vou marcar o primeiro encontro lá no grupo. Faça um acolhimento individual das pessoas antes de integrarem elas ao grupo. Ouça esses participantes, percebam, porque às vezes você vai, por exemplo, você vai acolher uma pessoa que está numa situação de um surto psicótico. E aí essa pessoa vai trazer isso para o grupo, que o grupo não vai conseguir dar continência se o grupo está numa condição de funcionamento neurótico. Se tiver psicótico, o grupo até às vezes dá continência legal. Mas se o grupo tiver no funcionamento neurótico, não vai conseguir dar continência. E aí, às vezes, a gente precisa fazer um acolhimento, um encaminhamento, né, até para um grupo que possa ser mais receptivo, que possa ser mais télico com ele, para ele não passar um processo de exclusão grupal também. É muito pensando nesse processo, porque a gente sabe que as dinâmicas neuróticas e psicóticas são muito diferentes. Então, num processo de grupo, pode ser que não haja tele. Quando, né, um paciente de uma dinâmica psicótica trouxer o seu conflito, o paciente com a dinâmica neurótica não consegue se reconhecer. Isso pode trazer um movimento de exclusão. Então, fiz uma boa anamnese, já sei inclusive necessidades, porque você vai mapear principais conflitos, necessidades desse paciente. Você já vai até pensando em temas possíveis para esse grupo, enquanto você vai fazendo essa anamnese. Fiz o acolhimento Faixa etária individual. conta? Faixa etária? Muito, 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 E por o favor. João, oi João, boa tarde. O João perguntou
como funciona a questão da faixa etária, se tem alguma regra, alguma orientação com relação a isso. Não, não. Pacientes adolescentes com pacientes adolescentes. Você não vai misturar adolescentes e adultos no mesmo espaço. Por quê? O adolescente está numa fase de indiferenciação, tentando se reconhecer, fazendo um movimento de oposição. Pode acontecer duas coisas. Ou ele começa a se opor aos outros adultos do grupo, porque ele vai ter um reflexo pai e mãe, então fica nesse movimento de oposição para se reconhecer. Ou, inclusive, ele pode começar a entrar num fenômeno de simbiose, se misturar com esses adultos que podem se aproveitar desse momento. Então, adolescente para um lado, adulto para o outro, é muito importante. Agora, o que é legal que eu fiz foi um grupo intergeracional entre idosos e adultos. Isso rendeu bastante, foi bem interessante. Porque dentro do funcionamento, eu queria trabalhar envelhecimento, e aí foi muito bacana. Que aí veio o envelhecimento em diversas faixas etárias, foi muito legal. Mas é muito importante respeitar. Já fiz grupo com criança. Olha, eu tenho muitos amigos que trabalham com criança. Abençoo todos eles e rezo por eles quando eu durmo à noite. Porque eu não entendo essas pessoas que trabalham com criança. Ó, beijo a todos vocês que trabalham com criança, com grupo de criança. Abençoados sejam vocês a energia que vocês têm. Porque eu não dou conta, não. Eu preciso muita, né? Meu Deus, precisa de muita energia. É um olho no padre, eu tô na missa, assim. E eu cansei de ficar estrábica. Não consigo. Não consigo. Aí, com criança também, só com criança, respeitando a faixa etária, justamente para esse movimento, né, de não antecipar necessidades que a criança ainda não tenha, porque às vezes você vai trabalhar com um pré-adolescente, uma criança lá de 7, 8 anos, que não tem as mesmas necessidades que um pré-adolescente, as mesmas dúvidas que um pré-adolescente, e você antecipa necessidades, não é desse jeito que funciona as coisas, né? Então, é bem importante respeitar a questão da faixa etária nesse sentido. Agora, um convívio intergeracional é possível entre fase adulta intermediária e idoso. Aí a gente pode dar uma misturada aí em relação à faixa etária. Muito bem. O pessoal pode continuar perguntando aqui. Oi para quem chegou agora, oi para quem está aí com a gente, né? Daqui a pouco a gente já vai encaminhar. Como diz a Amanda, voa. A Amanda passa muito rápido. A gente precisa se encontrar de novo outras vezes aí. Adorei. A gente nunca teve presente, eu acho, no mesmo momento, né? Então, muito bacana que você está por aqui. E por quê? Porque nós temos um tempo aqui no Instagram, né? Então, vamos aproveitar esse tempo final para o seguinte. Você falou uma questão de contrato, a pessoa entra no grupo, ela sabe quanto tempo vai durar, a pessoa sabe, você falou de grupo fechado, é um grupo que não muda, pode entrar novas pessoas, não pode, grupo aberto, ele fica se retroalimentando, e assim, qual é o momento que a gente diz, ok, esse grupo atingiu o seu objetivo, vamos finalizar? Tem? Depende, a gente sempre recontrata com o grupo, mas a gente tem um contrato. Primeiro encontro com o grupo, a gente vai definir, por exemplo, a questão de contrato, né? Então a gente trabalha muito no psicodrama essa coisa da confiança. Quando a gente faz o vínculo da... Bom, gente, olha, o que é dito no grupo fica no grupo, a gente não pode trazer para fora. Esses contratos de vínculo de confiança a gente trabalha no próprio grupo. Então, às vezes a gente pede, vamos olhar para essas pessoas, vamos sentir essas pessoas, você acha que você pode confiar nelas? De que jeito você diria para esse grupo que ele pode confiar em você? Mostra para esse grupo que você é confiável. A gente vai testando a confiabilidade do grupo e colocando eles para fazerem compromisso mesmo, que não pode ficar só na minha boca. Precisa ser dito por eles também. Então a gente faz um compromisso de confidencialidade, a gente faz um compromisso de periodicidade, vai ser quinzenal, vai ser semanal, sempre nesse horário, 10 encontros. E ao final do 10º encontro, fechado, aberto, isso também é combinado com o grupo, porque eu já tive um grupo fechado que em determinado momento disse, eu tenho um amigo que eu gostaria a cara do nosso grupo, eu queria trazer aqui pro grupo. Aí eu trago pro grupo, gente, fulano tem um amigo. E aí, como é que a gente faz? Vocês querem trazer pro grupo? Não querem trazer pro grupo? Aí teve um ficou meio ressabiado, não sei se todo mundo conhece a expressão, mas ficou meio assim, e aí, será que pode, não pode? No fim, o grupo decidiu por trazer, disse que iam fazer um experimento com ele, que ele ia ficar por um tempo para ver se ele se adaptava com o grupo, senão o grupo expulsava. Aí ele veio sabendo que o grupo tinha que se adaptar a ele experimentou o grupo gostou e ele ficou. Mas isso tem que estar sempre contratuado. A gente faz um contrato que a todo momento a gente revê com o grupo, a gente refaz com o grupo. Chega na 10ª sessão, a gente já sabe que é a última. Então a gente diz pro grupo, semana que vem é a última sessão. Às vezes os participantes dizem, nossa, a gente não pode fazer mais 5, a gente não pode continuar. Porque tem grupos de terapia que não terminam, que ficam porque os sujeitos querem continuar trabalhando, que são em processo. Aí tem grupos de terapias que a gente tem data final, né, data de início, um fechamento.
E aí, nesse caso, a gente vai avisando o grupo que está se finalizando para poder fazer o luto, porque a gente faz luto de processo de grupo. Então a gente vai avisando, ó, a última semana que vem é o nosso último encontro. E eles precisam fazer o luto desse papel nesse grupo. Porque muitos deles viveram lutos mal resolvidos com família, em outras relações, e tem a oportunidade de viver um luto saudável com o nosso grupo. Então a gente vai preparando para esse último encontro para viver um luto saudável também. Ai, que bacana! Que coisa incrível! Tá sendo muito bom te ouvir aqui, né? Eu tô que nem eles aqui, ó, aprendendo um monte de coisa. E esse negócio de luto, de finalização, eu tô te perguntando isso por quê? Porque tem alguns temas que são meio complexos na psicologia, alta, cura, e eu ando falando sobre essas coisas pra gente desmistificar, óbvio que a gente não fala dessa forma. E, gente, alta não é a ideia de teve alta, vai embora. É a ideia de, tá, como é que você tá lidando com isso? Tá lidando bem? Ok, tem algumas outras questões que a gente pode trabalhar. Não tô afim agora, beleza. Em outro momento lida com isso. Então, eu acho que essa é uma grande questão. Você está constantemente reavaliando os processos. Reavaliando os processos. Teu grupo com o teu paciente, se for um, teu grupo com teus vários, o grupo com o qual você trabalha. Eu acho importante que a gente se observe. E você hoje trouxe uma coisa interessante também. Você falou assim, ó, eu não trabalhar com criança, congratulations para quem trabalha. Então, acho que a gente precisa se observar. Eu não tenho habilidade para isso. Ou tenho, mas não dou conta. Precisa de uma outra coisa que eu, sei lá, não estou disposta nesse momento. E tudo bem, por favor, tudo bem. Então, a gente tem mais uns minutos, porque eu sei que a gente vai falar mais, então, queria que você deixasse aí uma fala para o pessoal que está escutando. Se você topar, a gente se encontra de novo aí em outro momento. Concordo, o Carlos aqui, ó, Carlos, vejo a alta como a autonomia do protagonista, é por aí, é a possibilidade que ele tem de pegar todos esses recursos aprendidos, tudo isso que aconteceu nesse processo e levar para a sua vida e utilizá-los da melhor forma, e mais do que isso, acho que continuar aperfeiçoando isso, né? Continuar esse desenvolvimento por si. Então, eu acho que esse é a nossa grande função, pelo menos eu vejo essa como a nossa grande função, e entendi que você vai por aí também. Eu vou te deixar aí finalizar para o pessoal que está aqui, para a gente ter uma fala aí de fechamento, e já fica o convite para um outro momento. Quem sabe a gente se encontra aqui com um tema específico. Com certeza, com certeza. Eu estava dando aula de sociometria, que é a ciência de medição dos vínculos dentro do psicodrama. É a nossa forma de medir os vínculos. Eu estava falando sobre essa questão das escolhas. Eu acho que a coisa mais importante que o grupo nos proporciona é aprender a escolher. Porque a gente, às vezes, fica naquela posição da criança da educação física esperando ser escolhida. Insistentemente, que o grupo inclua, que o grupo me escolha. E a psicoterapia de grupo vai te ensinar a escolher. Escolher o teu lugar, escolher quem você quer pertencer. E se não for o teu lugar, a ir embora, inclusive. A ir embora. E acho que essa é a libertação que a gente precisa dos vínculos. Saber pertencer e saber ir embora. Muito bom. Saber escolher o lugar que você quer ocupar nas suas relações, né? Uma coisa que a gente aprende aí ao longo do processo. Amanda, eu quero te agradecer muito. Amanda começou falando uma coisa que as meninas não falam. Olha os Instagrams aí. Qual que é teu Instagram, Amanda? Acho que todo mundo que está aqui já está sabendo, mas vamos falar. Amanda Castro Psique. Amanda Castro Psique. Aqui, doutora Márcia Batistão, vocês estão aqui assistindo. A gente tem várias outras conversas aqui. Então, seguir o pessoal. Amanda dá aula numa pós também, né, Amanda? Vou ver mais de psicologia, sim. Isso, de psicodrama. Eu estou com um curso de formação também em psicodinâmica, e aí é uma psicoterapia analítica, dá uma olhada lá. Então, acho que esses projetos são legais. Levar a psicologia e essa discussão dos profissionais da psicologia para mais, tanto formandos quanto pessoas que estão se formando, estão construindo, acho muito bacana. Eu te agradeço muito ter compartilhado todo o teu saber aqui. Eu tenho certeza que quem pensa em fazer grupo já sabe um pouquinho o norte. E já tem aí a Amanda, gente, para buscar aí. Amanda, quer deixar uma palavra final aí pra gente? Vamos usar os nossos minutos finais aí. Eu já tô pedindo, porque na outra vez encerrou a transmissão, não consegui nem dar tchau. Gente, muito obrigada a todos que estão aqui. Eu tô vendo que tem um fã-clube, inclusive, que a minha irmã mandou o meu arroba aí. Obrigada, Grazi. Adoro.
Não é? E E não é? A gente não falou de família hoje? Não é isso sim, mesmo? sim, É sim. isso. É É isso isso. aí. E essa é a questão, né, gente? Vamos olhar para as nossas relações, para os nossos vínculos. Eles são o que nos adoecem, eles são o que nos curam. É a partir deles que a gente vai reconstruir um novo modelo da gente ser no mundo. Obrigada pelo espaço, Márcia. Muito bem. Ah, eu que te agradeço imensamente, Amanda. Eu sei que você é super atarefada, mas eu adoraria te escutar de novo por aqui. Vamos ver o que o pessoal pede aí. Posta lá no Instagram da Amanda, no meu aqui, ó, pra gente, de repente, combinar um tema específico e pensar em algumas outras possibilidades. Pessoal que tá aí, eu vi a Lisa, a Jennifer, muitas outras pessoas aqui, Carlos. Muito obrigado, Tami. Vi até você, Neuzinha, ali, ó. Obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito bacana esse momento. Amanda, gratidão. Eu acho que você ajuda a desmistificar muitas coisas que a gente pensa e desengessar o nosso olhar para a nossa possibilidade de atuação como profissionais da psicologia. Então, eu te agradeço imensamente. A live vai ficar gravada para quem entrou há pouco e quiser assistir depois. Um beijo. Tchau. Tchau, Amanda, querida. Tchau, Beijo. gente. Beijo, beijo. Até. Tchau.